Autoestima não tem nada a ver com relacionamentos. E eu demorei muitos anos para entender isso. O meu nome é Samantha Linsmeyer, eu trabalho há 19 anos com desenvolvimento pessoal e esse era o meu calcanhar de Aquiles, relacionamentos. E eu vou te explicar como que eu saí dessa ideia para uma ideia muito mais construtiva para que eu pudesse me relacionar de fato comigo mesma e com o outro de forma muito mais saudável. E se você acha que a sua autoestima está ligada diretamente aos relacionamentos afetivos que você tem, eu vou te explicar o porquê isso está errado e você precisa mudar isso hoje na sua vida. Durante anos da minha vida, eu direcionei toda a minha energia para um relacionamento afetivo. Se o outro estava bem, eu ficava bem. Se o outro estava mal, eu ficava mal. E além disso, eu me responsabilizava por conta do outro não estar bem. Eu me responsabilizava se o outro tinha uma irritação. Eu me responsabilizava se o outro estava em silêncio, se ele não queria falar, se ele não queria se expressar. Eu achava que o problema era sempre eu. Eu não sei se você já viveu isso ou vive isso. Eu me sentia literalmente responsável pelo sentimento do outro. Eu também tinha muito medo de falar. Eu dava a minha opinião, mas eu me sentia culpada por falar. Muitas vezes eu também não era acolhida por colocar o meu sentimento, por colocar o meu pensamento. Eu era desmerecida, literalmente. Das diversas vezes que eu falava, eu não era ouvida. Eu não era acolhida. Só que olha só, essa história não é pra me vitimizar, é pra contar pra você como eu me sentia, a maneira como eu me comportava. E isso fazia com que eu, literalmente, tivesse o inferno de vida. E hoje eu consigo olhar pra trás e eu realmente consigo entender algo muito importante. Eu permaneci em relacionamentos onde eu precisava catar migalhas, onde eu acreditava que era isso que eu merecia. E isso tudo porque eu achava que um relacionamento afetivo tinha muito mais valor do que tudo na minha vida. Até que chegou um ponto que eu já não aguentava mais. Eu cheguei a adoecer, eu comecei a adoecer. Eu não aguentava mais viver os ciclos repetitivos. Já se passaram 20 anos. Como que eu ainda me relacionava com o mesmo padrão? Como é que eu ainda tinha os mesmos resultados? Eu estava indignada e doente. Só que naquele momento eu percebi que se eu não saísse, se eu não tivesse uma decisão clara, eu nunca sairia desse ciclo repetitivo. Eu precisava sair deste lugar que me afundava. Eu precisava tomar uma decisão. E se eu não saísse, eu ia me definhar. Eu estava adoecendo demais. Eram ciclos e ciclos de repetições de doenças. Começou a aumentar cada vez mais e eu comecei a me assustar. O corpo sempre fala pra gente, né? Sempre tá ali pra ajudar, pra transmitir aquilo que a gente precisa entender que tá acontecendo. O corpo, ele sempre vai ser um último chamado. E eu percebi esse chamado. Foi então que eu comecei a me fazer perguntas. Por que só o outro tem valor? Por que só a família do outro é legal? Por que só o que o outro pensa é verdadeiro e aceitável? Eu me questionei muito sobre isso. Por que eu tinha medo de falar o que eu pensava? E quando eu falava, parecia que não tinha valor, que eu mesma não valorizava o que eu era. E aí, obviamente, eu percebi uma coisa. Eu não me amava. Eu preferia amar o outro, eu preferia colocar o outro em primeiro lugar do que eu mesma. Eu não me amava. Eu consegui perceber isso nos mínimos e grandiosos detalhes da minha vida. Falta de amor próprio, autoestima baixa. A minha autoestima sempre dependia do outro. Mas assim, não ficou por aí. Eu acordei e eu precisava romper com esse ciclo. O que eu fiz? Eu simplesmente comecei a abraçar tudo o que era meu. Eu me dei a chance de olhar para mim profundamente. Tudo o que me rodeava, tudo o que eu era, tudo que eu já tinha feito até aqui. Eu olhei seriamente, concentradamente. E assim, gente, eu falei assim, Como é possível eu estar aceitando tanta migalha com tudo o que eu represento e eu sou? Com tudo que eu tenho na minha vida de grandiosidade? Ali foi o ponto de ruptura. Eu comecei a enxergar o que eu estava aceitando e o que eu recebia dos outros. Porque assim, tinha algumas relações de amizades que não eram legais, tinha algumas relações de trabalho que não eram legais, que repetiam o mesmo padrão e efetivamente o relacionamento afetivo. Mas eu tinha outra grandiosidade na minha frente. E quando eu comecei a abraçar tudo que era meu, eu me questionei quem eu era, o que eu tinha, a minha família, meus amigos, a minha história. E eu comecei a fazer uma análise profunda. Então eu aprendi a aceitar quem eu era. E passei a reconhecer minhas qualidades, apreciar a minha essência, apreciar a minha família, apreciar os meus amigos. Foi muito incrível perceber tudo isso. E assim, a ruptura aconteceu em vários lados. Relacionamento afetivo, relacionamento de sociedade, relacionamento com amizades. Eu fiz uma ruptura. Aqui não entra mais quem não enxerga o meu valor. Mas como? Como, Samantha, você fez isso? Eu comecei a colocar limites. Primeiro, o que eu era, o que eu tinha, o que eu sentia era meu. Só quem tinha responsabilidade pela minha vida era eu. Se eu não assumisse essa responsabilidade, nada mudaria. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tomar uma decisão
e colocar limites nas pessoas. Sem limites, o outro nunca sabe até onde ele pode chegar com você. E assim, você acha que você permite, né, as coisas que acontecem com você porque sim. Não. Você permite porque você acha que você tem que receber isso. Como eu tinha muitos traumas de infância, como eu via muitos problemas com a minha mãe e com meu pai, eu literalmente acreditava que eu merecia relacionamentos conturbados, merecia um homem que não me escutasse nas minhas relações afetivas, merecia um desmerecimento da minha personalidade. E isso não podia mais passar. Eu não podia mais aceitar isso, então eu tomei uma decisão de mudar o meu mindset, de dar um reset nisso. Eu não aceitei mais migalhas, eu não quis mais isso em diversos relacionamentos. Então, por acreditar em tudo isso, eu me coloquei em situações onde eu simplesmente acreditava merecer. Então, eu tive que ressignificar isso, eu tive que dar um reset nisso, eu tive que colocar uma decisão. Primeiro, aceitar, depois tomar uma nova decisão, depois agir, porque não adianta você ter um conhecimento, saber o que está acontecendo e não tomar uma decisão e não agir. Então a decisão e a ação são muito importantes nessa mudança de resultados. Agora, se tudo isso toca o teu coração, eu quero te fazer um convite. Se você sente que está presa em ciclos assim, se você quer ativar a sua identidade de essência, aprender a viver relacionamentos muito mais saudáveis, construtivos, eu quero que você participe da minha imersão, onde eu ensino você a dar esse reset, a criar uma nova identidade a partir do reset. A gente elimina essa identidade e começa a construir uma identidade muito mais interessante, muito mais ligada à sua essência. O link tá na bio e eu espero você na sua pré-inscrição com esse formulário e a minha equipe vai entrar em contato com você pra gente te falar quando vai iniciar a imersão, como que funciona, para que você venha comigo nesse trajeto que eu tenho muito a te ajudar e te ensinar, e essa troca eu tenho certeza que será incrível. Espero você aqui.